Existam e persistam no diálogo, né? E eu vou explicar por que a única forma da gente mudar qualquer cenário é pelo diálogo. Você agrediu o outro, você respondeu uma provocação com outra provocação, vai te afastar do seu objetivo, que é mostrar uma outra possibilidade ao outro. Tá? E para isso eu trago o tema da sensibilização midiática, um desafio à causa animal, porque existe uma coisa que está normatizada, né, que é a exploração de outros seres considerados sencientes. E não é o Fernando que considera senciente, não são os defensores dos animais que consideram senciente, é a ciência, né? Muitos de vocês talvez já tenham conhecimento sobre a Carta de Cambridge, né, assinada em 2012 pelos principais neurocientistas do mundo, entre eles Stephen Hawking, né, Philip Lowe, onde eles atestam a senciência dos animais e também a capacidade de consciência, eles têm consciência, ou seja, essa carta afirma, com diversos estudos científicos, que os animais refletem sobre si mesmos. Não da mesma maneira que nós, mas em algum nível eles refletem sobre si mesmos. Uma coisa que até pouco tempo era considerada impossível pela ciência, porque o animal ele é muito instintivo, então como é que ele vai refletir sobre si mesmo? Os animais têm consciência da própria existência. É isso que a Carta de Cambridge marca, né, na questão da defesa da causa animal. Mas eu digo assim, ela vem para testar o óbvio, certo? Porque se você tem um animal em casa, quem aqui tem pet em casa? Quem aqui convive com pet? Se você convive com pet, é muito fácil para você, por exemplo, identificar o que o seu pet está sentindo, certo? Você percebe quando ele está triste, por exemplo? Sim. Você percebe quando ele está ansioso, com raiva. Agora começa a ficar um pouco mais difícil. Você percebe quando ele sente a sua falta. Você percebe quando algo está errado e ele muda um comportamento mais sutil, que não seja a sua expressão facial. É perceptível, certo? O que faz a gente perceber isso em alguns animais e não perceber em outros? Simplesmente o distanciamento que a gente tem dos outros. Pura e simplesmente o distanciamento. Então eu começo minha palestra dizendo assim que ela é essencialmente uma palestra sobre os seres humanos, do ponto de vista da neurociência. Quem somos nós? Como funciona o nosso cérebro? Por que existe ser humano que faz algumas coisas muito ruins para os olhos de uma natureza mais amorosa, e por que tem outros seres humanos que refletem essa natureza amorosa? Daqui a pouco eu vou explicar para vocês por que a neurociência considera que nós temos uma natureza amorosa e compassiva. Inclusive o seu amigo que está lá vociferando contra o Bolsonaro, contra o Haddad a favor do Bolsonaro, até esta pessoa tem uma natureza amorosa e compassiva. Mas por que ela está no estado em que ela está hoje? E por que uma pessoa que lida com animais de uma forma a explorá-lo também não enxerga o que está acontecendo? E alguns teóricos vão chamar isso de dessensibilização. Outros vão chamar de ideologia da desconexão. E outros vão chamar, no caso dos animais, de carnismo, a ideologia do carnismo. Não sei se vocês conhecem a autora Melanie Joy, ela tem um livro muito interessante, né, que é Porque Amamos Cães, Comemos Porcos, Vestimos Vacas, em que ela faz um estudo, né, por que a gente se sensibiliza para alguns animais e se dessensibiliza para outros. Antes é preciso salientar que a dessensibilização por si só, o mecanismo de nos dessensibilizarmos, não é ruim. A gente, por exemplo, para dirigir um carro, a gente precisa se dessensibilizar para o fato de que a gente vai entrar num aparato de metal e andar a 120 por hora em uma estrada.
Se a gente não se dessensibilizasse para isso, a gente não conseguiria executar a tarefa de dirigir um carro. A gente não conseguiria entrar num avião e voar nesse avião se a gente não se dessensibilizasse para o fato de que, cara, eu não sei voar e tá tudo bem, eu vou entrar nesse negócio, ele vai atravessar esse oceano e eu vou chegar seguro lá do outro lado. Então a dessensibilização é apenas um mecanismo. Um mecanismo como qualquer outro do nosso cérebro. Ela acontece para algumas coisas. E o seu oposto, a sensibilização, acontece para outras. Isso vai acontecer ao longo da vida. A sensibilização ela está intimamente ligada aos nossos mecanismos empáticos. Né? E o nosso mecanismo empático ele é disparado pelas emoções. E as emoções, quando se manifestam no rosto de um ser humano, elas dão pistas para o outro do que está acontecendo no seu universo interno. Então a minha expressão facial dá pistas do que está acontecendo no meu universo interior. Paul Ekman, um psicólogo renomado dos Estados Unidos, né, inclusive uma série de televisão chamada Lie to Me foi inspirada nele. Né. Paul Ekman ele estuda as emoções, as expressões faciais há mais de 40 anos. E ele descobriu nas suas pesquisas que as emoções básicas provocam as mesmas expressões faciais em todas as culturas humanas, ou seja, não tem uma cultura em que a raiva, por exemplo, seja uma outra expressão diferente daquela ali que está ocupada. Então, ele defendia que as emoções são a primeira linguagem, é a linguagem universal. A emoção é uma pista do que eu sinto interiormente e diz ao outro como ele deve agir em relação a mim. Não à toa, quando a gente vê um animal irritado, o que a gente sente? Medo, normalmente, né? Ele está bravo. Esse cão é bravo, por exemplo. Ou ele está bravo. Eu sinto medo. Meu mecanismo é capaz de reconhecer a emoção e, a partir disso, tomar uma decisão que é inconsciente. Aí, esse sentimento eu levo para a minha consciência, processo ele, e aí eu tomo uma decisão talvez diferente, mas um princípio reativo é de sentir medo e sair correndo, ou me esconder, ou me proteger de algum jeito. E todos os traumas e problemas psicológicos que minha mãe veio apresentar depois, foi em função dos traumas que ela viveu nessa infância adulta. Mas ela, acreditando que a madrinha dela fez muito por ela, fez muito bem por ela, o que ela faz? Ela manda o filho de 5 anos dela para a madrinha dela. Por quê? Porque a madrinha dela fazia 7 refeições por dia. Olha só, tinha café da manhã, lanche da manhã, almoço, primeiro lanche da tarde, segundo lanche da tarde, a janta e o chá da noite. E ela falou, se tem alguém que pode engordar esse menino, é a minha madrinha. E então ela me mandou para Santos, e lá fui eu, né, me alimentar com minha madrinha. E aí aconteceu o seguinte, o primeiro dia que eu acordo lá, minha madrinha, Fernandinho, vem tomar um café da manhã. Aí eu sento na mesa do café da manhã e é aquele café colonial, assim, né? Aquela coisa com tudo que criança gosta, bolo, sucrilhos, iogurte, né, e tal. E eu me atraco naquele café da manhã, assim, como se não houvesse amanhã, né? Como de tudo mesmo. Fico muito satisfeito, vou pro quarto brincar, muito feliz de estar ali, amando a minha madrinha, né? Porque ela era minha madrinha também agora. E chega às 10h30, ela diz, Fernandinho, tá na hora do lanche da manhã. E o lanche da manhã era uma torrada, presunto, queijo, e um copão de Nescau. E aí eu olho assim, nossa, eu vou comer de novo. Me atraquei naquela torrada, tomei aquele copão de Nescau, e quando eu termino no pozinho do Nescau, assim, alguma coisa pesa aqui dentro, ficou muito pesado. E eu comecei a me sentir um pouco desconfortável. Ela disse, vai pro teu quarto que daqui a pouco tem almoço. Eu olhei assim, almoço. Deu 11h50, ela, Fernandinho, vem almoçar. Aí eu fui, pela minha memória, né, claro que alguma coisa eu lembro, outra coisa muito provavelmente o meu sistema
construiu, mas eu lembro de dizer para ela, madrinha, eu não tô afim de comer agora porque eu tô cheio ainda, né? E ela disse, senta na mesa, carinhosa ainda. Aí eu sentei na mesa e ela começou a me servir arroz, feijão, um bifinho, batata frita e uma porção de um negócio verde que eu fui descobrir depois que era quiabo refogado. E aí quando ela larga a conchinha, aquele negócio verde com um cheiro que eu não conhecia, assim, e eu já tô meio enjoado, tô comendo muito, eu pergunto pra ela, madrinha, o que é esse negócio aqui? Ela é quiabo, come? Ah, é que eu tô cheio, come esse quiabo agora. E quando ela falou isso, eu gelei por dentro. E até hoje eu me lembro da sensação de gelar. Sabe que é gelar da ponta do fio de cabelo até a unha do pé? Eu gelei. E aí eu, já tremendo, muito nervoso, peguei o primeiro pedacinho de quiabo. Eu não sei se vocês conhecem quiabo, já comeram quiabo. Quiabo é aquela coisa que quando tu morde, é uma gosminha assim, né? Parece que você colocou uma baratinha na boca, deu uma mordidinha. Né? Eu peguei aquilo, o cheiro foi nauseante, eu coloquei na boca, mordi o quiabo. E quando aquilo estourou, eu vomitei. E eu disse pra ela, eu não tô bem. E ela disse, agora tu vai comer tudo. E quando ela falou, agora tu vai comer tudo, ela tava com essa expressão de raiva que eu mostrei pra vocês. E eu me senti muito ameaçado. Eu demorei mais ou menos umas 2h30 para almoçar. E foi um dos piores traumas da minha infância que eu lembro, assim, né? Então, passou o trauma. Minha mãe já foi me buscar no segundo dia, né? Porque ela ameaçou me bater com um cabo de vassoura no meio desse processo. Ela queria me obrigar a dormir. Então ela ia lá no quarto, via se eu estava de olho fechado, eu não fechava os olhos porque eu estava apavorado. Ela me ameaçava, ou você fecha os olhos ou eu vou te bater. E aí o que aconteceu? Eu não sei se minha mãe teve um lampejo, mas ela foi lá ver como é que eu estava no segundo dia. Foi lá me visitar, vou ver como é que ele está. Acho que foi instinto de mãe, sabe? E aí eu me agarrei nela assim e só chorava, não conseguia dizer nada. E aí ela insistiu ainda, fica aí, e eu me grudei nela, assim, num instinto, e só dizia pro meu corpo, me tira daqui, e ela me levou embora. Bom, contei essa historinha pra vocês, porque o importante dessa história é o que vem depois, né? Porque a minha mãe, nós tínhamos na família um primo que produzia quiabo. E aí ele mandava de presente, né, para os parentes sacolas de quiabo, né? Ah, vamos comer aí. E a minha mãe, a primeira vez que faz quiabo para mim, ela coloca o quiabo na frente assim e eu vomito na hora. Eu vomito. A reação que o meu sistema límbico armazenou diante daquele estímulo era pavor, pânico, bota para fora isso aí é veneno. E olhar o quiabo e sentir o cheiro, eu vomitava. E isso foi piada na família por anos, porque eu lembro de alguns episódios onde eu já tinha meus 10, 12 anos, e quando alguém queria me pregar uma peça, era só mostrar um quiabo na minha frente que eu ficava muito esquisito. Né? Então eu fiquei hipersensível aos estímulos do quiabo. Né? Hipersensível. E eu signifiquei, então, da seguinte forma. Eu tive vários estímulos sensoriais com o quiabo. Eu vi, enxerguei, senti o cheiro, senti o gosto, senti a textura na boca. Eu tive uma experiência emocional péssima na primeira vez que eu vi o quiabo. Eu signifiquei que o quiabo me fazia muito mal. Eu estruturei uma crença, quiabo me faz mal, não posso comer quiabo. Né? Uma crença que vai para o meu sistema límbico, é como se fosse uma diretriz para o meu organismo responder. Acionamentos emocionais automáticos posteriores é quando, diante daquele estímulo, o meu sistema responde sem qualquer processamento racional. Ele apenas responde. E assim a gente é 100% do tempo. O nosso inconsciente, pessoal,
ele processa 400 bilhões de bytes por segundo, enquanto o nosso consciente processa 2.000 bytes por segundo. E como que a neurociência chegou a esse número, né? De percepção, de descobrir quanto que o meu consciente processa e quanto que o meu inconsciente processa. Foi com exercícios como esse que eu vou fazer com vocês agora, quer ver? A brincadeira é a seguinte: eu vou fazer uma pergunta para vocês e vocês têm que responder imediatamente após a pergunta, combinado? Combinado? Deixa eu fazer um teste então. O que é isso? Estão demorando para responder. O que é isso? Ok. Essa é a velocidade, tá? Então se eu pergunto para vocês assim: que cor é essa? Que cor é essa? Que cor é essa? O que a vaca bebe? A resposta água vem depois de um processamento, certo? Você teve que... Não, peraí, só um pouquinho. Mas tem uma parte nossa que vem direto. Leite. Leite. Por que isso acontece? Porque o nosso inconsciente ele tem um mecanismo próprio de funcionamento que não segue a nossa lógica consciente. O nosso inconsciente, por exemplo, ele não sabe diferenciar o que a gente vive do que a gente imagina, por exemplo. Vocês sabiam disso? Tudo aquilo que você viveu e tudo aquilo que você imaginou por mais de 5 segundos, ele vai guardar no mesmo lugar. Essas referências imagéticas, sonoras, gustativas, ele vai guardar exatamente no mesmo lugar onde ele guarda as suas memórias. Tem um teste muito legal pra gente testar isso também. Vocês querem fazer? Sim? Vai exigir um pouco de esforço de vocês. Vou tirar vocês da zona de conforto. Quem está tomando chimarrão vai ter que largar o chimarrão um pouco. Vocês querem fazer? Sim? Então fiquem todos de pé, por favor. E aí assim, ó. Eu estou dizendo para vocês que o nosso inconsciente não diferencia o vivido do imaginado, certo? Para a gente ter essa constatação, vocês precisam imaginar o que eu vou sugerir, senão não vai funcionar, ok? Então a brincadeira é a seguinte, ó, você vai colocar seus pés bem juntos, as mãos bem rente ao corpo, você vai encostar o queixo no máximo que você conseguir do seu peitoral aqui. Isso. Agora você vai fechar os olhos e eu vou começar a te dar uma sugestão de imaginação, combinado? Então eu quero que você imagine que você está em cima de uma jangada, de mais ou menos 1,5 metro por 1,5 metro. Uma jangada, para quem não sabe, né, é aquele amontoado de madeiras que serve para flutuar em cima da água, ok? Eu quero que você imagine que você está em pé numa jangada. E essa jangada, por estar em cima da água, ela começa a balançar de um lado para o outro, de um lado para o outro. A jangada balança para frente e para trás. E conforme o movimento da água se intensifica, ela vai balançando ainda mais para um lado e para o outro. Você começa a ter dificuldade para manter o equilíbrio, porque a jangada continua balançando. Ok, abram os olhos, tem gente que está quase caindo já. Você sentiu ao menos uma necessidade de manter o equilíbrio? Sim. Mesmo você sabendo que você está numa sala de aula, terra firme. Quando eu aciono a sua imaginação, o seu corpo responde. Isso me dá pistas de que o meu inconsciente tem um controle total sobre o meu corpo. Tá? Por exemplo, quando eu comecei essa palestra, o inconsciente de vocês colocou o corpo de vocês numa linguagem específica que me dizia quem já tinha se conectado comigo e quem não tinha se conectado comigo. Quem estava com o pensamento em outro lugar e quem estava com o pensamento aqui. Quem está preocupado com alguma coisa que não está nessa sala. Ou quem está gostando muito já desde o começo de tudo que eu estou falando. O corpo de vocês está me dizendo tudo isso. Porque o inconsciente de vocês, ele funciona através de lógicas específicas, mas que prioritariamente são regradas pela coerência.
Aí a gente, com o passar dos anos, lembra que criança ela é muito sincera, certo? Com o passar dos anos a gente vai desenvolvendo a nossa parte racional, a gente aprende a disfarçar os sentimentos, né? A gente aprende a despistar aquilo que a gente está verdadeiramente sentindo. Eu tô louco de raiva da pessoa, mas eu tô aqui, ó, sereninho. Por dentro eu quero explodir a pessoa, né? Mas eu tô sereninho. Porque eu aprendi a disfarçar. Só que existem microexpressões faciais que são detectáveis. Existem movimentos corporais de representações internas que são muito detectáveis. Deixa eu dar um outro detalhe para você. A nossa mente, ela se organiza em 6 níveis neurológicos. Tá? Segundo alguns neurocientistas, ela se organiza em 6 níveis neurológicos. Que é mais ou menos assim, ó. Quando eu me deparo com uma determinada situação, primeiro eu reajo. Depois de um certo processamento, eu escolho comportamentos. Depois, dependendo do sucesso ou do fracasso, eu vou evocar capacidades minhas. E essas capacidades eu só consigo evocar de acordo com a minha rede de crenças. Aquilo que eu acredito como sendo uma verdade e aquilo que eu não acredito como sendo uma verdade. Essas crenças, elas vão seguir um regramento maior que está relacionado a um nível que eles chamam de missão, que responde à pergunta: qual é a sua missão no mundo? Quem é você? Por que você existe? Eles dizem: todos nós temos uma diretriz essencial. Qual é a sua missão? Por que você existe? O que você está fazendo no mundo? E essa diretriz, para 95% das pessoas, ela está no campo da inconsciência. Se eu pergunto para vocês, por exemplo, aqui, você sabe por que você existe? Qual é a sua missão no mundo? Quantos aqui conseguem levantar a mão com plena convicção? Sei qual é a minha missão no mundo. Alguém? Eu sei por que eu existo. Alguém consegue? Se eu pergunto para vocês assim, por que uma semente existe? Para germinar. Ok. E aí ela germina e vira o quê? Uma mudinha, certo? E qual é a missão da mudinha? Se enraizar e crescer, certo? E aí ela vira o quê? Uma flor, uma árvore. Qual é o propósito da árvore? Talvez seja dar frutos, ou talvez seja só fazer o processo de fotossíntese, ok? E depois qual é o processo da árvore? Morre. E vira nutriente para a terra, para que outra árvore floresça. Mas todo esse processo, que a gente vai chamar de missão da semente, a gente pode dizer que é uma missão evolutiva, certo? Ok? Eu não vou contar para vocês qual é a missão de cada um, porque cada um tem que descobrir por si só, né? Qual é o seu propósito de vida. Eu acho que quem sou eu para responder qual é o propósito de vida de cada indivíduo. Mas acima desse nível ainda tem um sexto que eles vão chamar de visão, que responde à pergunta: para quem mais você é importante? Algumas pessoas respondem assim geralmente: eu sou importante para a natureza, eu sou importante para o planeta, eu sou importante para o universo, eu sou importante para Deus, eu sou importante para minha família, né? Ou seja, tem algo que está fora de você que é ainda maior que você e para o qual você atribui a importância da sua existência. Faz sentido para vocês os níveis neurológicos? Sim? Está fazendo sentido, pessoal? A sua mente se organiza assim, tá? Guardem isso. Reações, comportamentos, capacidades, crenças, missão e visão. Tá?
E vou dar um último detalhe antes de entrar verdadeiramente na questão da dessensibilização. Já mostrei para vocês que o nosso inconsciente ele se organiza por gestalts. Se o meu inconsciente não armazena as coisas pelo vivido e pelo imaginado, como o meu consciente, porque se eu te pergunto racionalmente assim, você andou numa jangada agora há pouco? O que você vai me dizer? Não, eu estava aqui na sala de aula, como que eu andei numa jangada? Mas no seu inconsciente você andou numa jangada, então como é que ele diferencia as coisas? O nosso inconsciente ele armazena as informações pelo que um psicoterapeuta chamou de Gestalts, né? O nome dele é Fritz Perls. O que seria um Gestalt? Ele faz uma analogia com as gôndolas de supermercado. Assim, a gente tem a gôndola da laranja, a gôndola das bananas, a gôndola das batatas, as gôndolas das cebolas, né? Só que o que ele usa para separar as coisas? Ele usa as emoções e os sistemas representacionais. Ele separa por cor, e aí você começa a entender por que você respondeu leite ao invés de água, né? Ele separa por características de forma, ele separa por cheiro, ele separa por feliz ou não feliz, ele separa por gosto ou não gosto. Essa é a separação. Não é se aconteceu ou não aconteceu. Por isso que a gente reage aos filmes, por exemplo, né? Porque os filmes eles trabalham com as nossas gestas. Um filme de terror, ele vai trabalhar com os seus medos. Então, o cineasta que trabalha com filme de terror, ele sabe como acionar os seus medos, porque ele sabe como o seu inconsciente organiza as informações. Aí a gente pensa assim, não, mas é só um filme, por que eu estou com medo de ir no banheiro ali? Porque o filme trabalhou com as suas gestas. E o seu inconsciente responde de uma forma muito mais rápida. Esse estudo deu o princípio dos estudos, por exemplo, de compulsão das pessoas. Nossa, eu sei, por exemplo, que eu não deveria comer esse quarto prato de comida. Por que eu estou comendo? Por que eu não consigo resistir? Porque quem está operando nesse sistema é o seu inconsciente. O seu consciente não tem qualquer controle sobre aquela situação. Você racionalmente sabe, puxa, eu já comi demais, eu estou consumindo muito mais calorias do que eu deveria parar agora, mas você não consegue parar. Porque você está sem a consciência operando naquele instante. Agora que vocês já sabem, por exemplo, o que é Gestalt, eu vou testar pra gente ver, não, agora ele não me pega de novo, uma pegadinha tipo aquela do leite, né? Olha só, vamos ver. Resposta rápida, assim que eu terminar a pergunta, né? O que é isso? Poderia ser o teto, mas beleza, a velocidade está ok. Então me responda o seguinte, rápido, tá? Assim que eu terminar a pergunta. A fruta com que se faz o vinho? A formiguinha que tem bunda grande? A mulher que nunca casou? Casou, pode estar no relacionamento. Pode ser também. Mas aí já tem um processo de racionalização. Quem é que respondeu viúva? Vai levantar a mão, todo mundo responde viúva. Isso se opera por gestalts. Quando a gente vai refletir, é que a gente vê assim, puxa, fiz uma bobagem aqui. Né? Esse mecanismo explica, por exemplo, por que aquele seu amigo está cego vociferando no Facebook, por exemplo. Ele está totalmente sem consciência. E por onde que a gente faz o nosso ativismo, né? Eu digo nós porque eu participo de várias instituições e de várias ONGs. Só tem um jeito de você fazer uma pessoa mudar. E não é brigando com ela, não é impondo a sua visão para ela, é você fazendo ela jogar consciência sobre o que ela está sentindo. É ela jogar consciência sobre o que ela está sentindo e sobre o que ela está falando. Tem vários amigos assim, com muito ódio, questionar minhas últimas postagens, porque desde o resultado das eleições eu me senti na obrigação de tomar uma posição, por exemplo, né, nas minhas redes sociais sobre o que eu vou escolher no segundo turno. E isso chateou muitos amigos meus, assim, né?
as pessoas próximas, que eu sei que são pessoas amorosas, pessoas queridas, e vieram com muita raiva questionar o meu caráter, questionar se eu tô cego, questionar se eu tô, né, sobre o feitiço, e eu disse não. Eu joguei luz sobre tudo que eu estava sentindo, e a partir de tudo que eu senti, de tudo que eu percebi, dentro daquilo que me chegava, eu tomei a minha decisão. Eu quero te convidar a fazer a mesma coisa. E aí a primeira pergunta que eu faço é: por que você está tão irritado? A pessoa diz: porque você está tomando uma decisão errada. E aí eu digo: obrigado por se preocupar comigo, e eu vejo que a tua indignação mostra o quanto você gosta de mim. E aí a pessoa já se desarma, né? Ela se abre para o diálogo de novo. Eu digo: eu quero te ouvir, então me mostra por que eu estou errado. E aí ela me vem com uma série de informações que não condizem com o que ela está dizendo e não condizem com a natureza amorosa que ela está demonstrando para mim. E aí o que eu faço? Você acha que essa sua natureza amorosa que você demonstrou se preocupando comigo condiz com um discurso que diz isso, isso, isso e aquilo? E aí eu estou jogando com o quê? Com a parte inconsciente da pessoa que não aceita incoerências. A incoerência causa um bug no sistema e a pessoa fica sem saber o que dizer e o que responder. E aí assim, você não precisa ganhar a discussão. Se ela sai da discussão e vai pensar, o trabalho está feito. E eu participo de um grupo que se chama Anonymous for the Voiceless. Não sei se vocês conhecem o Anonymous. O Anonymous for the Voiceless, eles têm uma ação que se chama Cubo da Verdade. A ação consiste no seguinte: eu tenho algumas fotos depois que eu passo para vocês. Ficam pessoas formando um quadrado, todas voltadas para fora, usando a máscara do Guy Fawkes, né? Vocês conhecem, do V de Vingança. As pessoas conhecem mais pelo V de Vingança. Todas as pessoas estão mascaradas com computadores na mão, e esses computadores estão mostrando o que realmente acontece na indústria de produção da carne, leite, ovos, pele, testes científicos e tudo mais. E essas pessoas ficam paradas enquanto um grupo de outros ativistas fica ali na volta esperando o que vai acontecer. Daqui a pouco as pessoas passam por aquilo e elas se chocam de um jeito. Porque o que acontece nesse momento? Elas estão vendo uma expressão facial de dor e sofrimento com o qual elas não concordam. Que soa muito absurdo para elas que aquilo aconteça. E aí elas se chocam. E elas ficam paradas lá olhando, e algumas têm catarses profundas, onde elas começam a chorar, olhando aquelas imagens. E a pessoa, quando ela fica mais de 6 segundos na frente dessa tela, um ativista que está fora, que a gente chama de outreach, né? Essa pessoa que está fora, ela encosta na pessoa e começa a conversar com ela. Eu estou vendo que você ficou bastante mexido com o vídeo. O que aconteceu com você? Note que essa pessoa que está fora, ela chega fazendo perguntas e acolhendo o sentimento da pessoa. Ela não chega doutrinando, dizendo: viu, é isso que acontece nas fábricas, seja vegano. Não. O que aconteceu com você? Nossa, eu fiquei horrorizado porque eu amo animais e ver isso me machuca muito e tal. Você já tinha visto imagens desse tipo antes? Não, nunca vi. Você sabe o que é isso? Não sei. Esse é o sistema de produção da carne que é vendida nos supermercados do mundo inteiro. E aí a pessoa olha assim e puxa. E aí você segue perguntando: você concorda que isso aconteça? Não, não concordo. Você acha certo tratar outro ser desta forma? E ela diz: eu não acho certo. Isso é horrível. Pois é, mas a comida que você está colocando no seu prato, ela vem daí. E aí a pessoa fica assim: mas eu já tentei, tem uns que dizem assim: eu já tentei parar de comer carne, eu amo uma carninha. E aí você pergunta: você acha que o prazer que a carne te proporciona vale esse sofrimento que você está vendo? E aí a pessoa
ela entra num modo assim, que ela precisa ir embora, ou ela chora, mas ela muda. E olha só como isso é poderoso, ela não tem para onde fugir. Ela não tem para onde fugir, porque ela viu, ela recebeu a informação, e mais, ela foi colocada diante de uma incoerência que não está fora dela, está dentro dela. E aí a sua parte está feita, você só sai e deixa a pessoa refletir. Tudo isso é feito dessa forma porque existe uma corrente que vai dizer que o ser humano tem uma natureza empática. A empatia, vão dizer muitos neurocientistas, ela é inata. Só conceitualmente dizendo para vocês o que é empatia. É a capacidade de se identificar com a outra pessoa, de sentir o que ela sente, de querer o que ela quer, de aprender do modo como ela aprende, de ver o mundo como ela vê. É uma ressonância emocional com o outro, ou seja, a empatia é quando eu sinto com o outro. Eu sinto, a dor dele vem para mim, a felicidade dele vem para mim, né? A raiva dele vem para mim. Por isso que a gente estuda também assim, contágio emocional, que é o que tem acontecido nas redes sociais, por exemplo. Contágio emocional. A ausência de empatia desconsidera a pessoa em si, os seus valores, o seu sistema de crenças ou os seus desejos. Mas a empatia por si só, ela não explica, né? Ou a ausência de empatia não explica a natureza amorosa que esses cientistas defendem, porque assim, um psicopata, por exemplo, né? Um cara que gosta do sofrimento. O que o psicopata tem? Ele tem uma disfunção na amígdala, provavelmente, que é a parte do cérebro responsável pelo acionamento das emoções. Então ele talvez até consiga identificar uma emoção no outro, mas ele não se conecta emocionalmente com o outro. Ele, ao invés de, puxa, eu estou vendo o sofrimento de alguém, ao invés de sentir o sofrimento junto com essa pessoa, ele acha aquilo curioso, ou ele acha engraçado, ou ele acha aquilo diferente, e aí ele provoca de novo, e de novo. Estudos já provaram que crianças com psicopatia, que é uma doença psíquica, né? Elas dão essas demonstrações na primeira infância, já quando... Quem são as vítimas da criança psicopata? Os animais. Ela vai por curiosidade, ela martela, ela chora, enfia um negócio para ver o bicho sofrer e aquilo não causa muita coisa nela, ela está dessensibilizada. Então quer dizer que a ausência de empatia é dessensibilização? Também, mas a dessensibilização é também a anulação da compaixão, que é quando eu sinto o que o outro sente, eu decido tomar uma ação favorável a esse sentimento e a outra pessoa. Então eu sinto que uma pessoa está com raiva e a pressão dela aumentou e ela está muito indignada. Eu me conecto a esse sentimento assim e eu quero acalmar essa pessoa, eu quero que ela volte a ficar bem, eu não quero ela irritada. Esse seria um movimento compassivo, né? E como é que a mídia trabalha? Utilizando esse sistema empático, utilizando esses gatilhos emocionais, utilizando as nossas gestalts e utilizando os nossos níveis neurológicos, né? Quando eu tenho um estímulo sensorial, eu aciono algumas âncoras. Então vamos supor, esse aqui é o Fernando, ele está vendo quiabo aqui, tá? Olha o quiabo, vai de novo. Aí isso aciona gatilhos, meus autoavaliadores vão buscar emoções correspondentes a esse gatilho e sensações. Isso vai acionar as minhas gestalts e eu vou formar um rosto na minha cabeça, que eu vou chamar de rosto matriz, que vai dizer se eu devo sentir alguma coisa em relação ao que a mente está me mostrando ou não, se eu devo ser empático ou apático àquilo que a mente está me mostrando. Vai ficar mais fácil de entender com os exemplos que eu vou trazer, tá? Antes de eu trazer os exemplos, eu trago essas informações da Melanie Joy que reforçam essa natureza compassiva.
ela vai dizer que matar não é humano. E quem diz que matar não é humano não é ela. São pesquisas realizadas dentro do exército norte-americano. Uma instituição que exige, que é a instituição bélica mais poderosa do mundo, treina os seus soldados para destruir o inimigo, fez uma pesquisa que chegou à conclusão de que matar não é humano. Aí ela vai revisitar alguns desses dados, né? Ela traz nesse livro que tem para vocês alguns desses dados. Por exemplo, nos confrontos da Segunda Guerra Mundial, de cada 100 homens, apenas 15 a 20 se envolviam realmente na troca de tiros quando estavam em combate. No Vietnã, para cada inimigo abatido eram disparados mais de 50 mil balas. Por que ocorria essa discrepância? Porque instintivamente os soldados atiravam para cima. Racionalmente ele tinha uma ordem, não, eu preciso aniquilar meu inimigo, mas ele atirava para cima, ele errava o tiro. E aí precisava passar um capitão daquele batalhão dando espadada na bunda deles, ordenando que eles atirassem para baixo, para eles conseguirem acertar o inimigo. Então eles chegam à conclusão de que para que um ser humano consiga matar outro, ele precisa passar por vários processos de dessensibilização. Eu preciso desligar o meu sistema empático para conseguir matar. Porque se eu não desligar ele, é muito difícil, é uma tarefa muito dolorosa eu tirar outra vida. Para qualquer ser humano. Ah, mas Hitler? Qualquer ser humano. Por isso que eu digo, existem pessoas que estão mais sensíveis e existem pessoas que estão menos sensíveis. Existem pessoas que têm mais consciência de quem elas são e existem pessoas que têm menos consciência de quem elas são. Essa história de que existem seres humanos ruins, bons, santos, nossa, isso se provou ao longo dos anos que eu sou pesquisador, assim, uma tremenda mentira. Isso não me soa como verdade de forma alguma, e quanto mais eu estudo esse assunto, mais eu chego a essa conclusão. Bom e ruim, certo e errado, são construções. São construções meramente subjetivas. Por exemplo, eu sou um defensor dos animais hoje. E vocês podem até estranhar isso que eu vou dizer, mas tem alguma situação em que você considera matar um animal legítimo? Imediatamente me vem assim uma exceção, que é... Eu lembro quando eu assisti o filme O Último dos Moicanos, vocês lembram? Esse filme? Não sei se vocês são bem jovens, assim, né? Mas O Último dos Moicanos começa com a cena de uma caçada, em que o último dos moicanos, né? Ele está caçando um animal para alimentar a sua família, numa situação onde não tem outro alimento que não seja um outro animal. E ele, quando ele mata aquele animal, ele chega e fica lá assim, e tem todo um discurso, um pesar para ele ter que fazer aquilo, né? E ele pede perdão, e ele diz para aquele animal que ele vai honrar a vida que aquele animal deu para ele e tal. Ele carneia o animal e distribui para sua família. Então eu não me sinto capaz de julgar um ser humano que está numa situação dessa. Eu não me sinto capaz de julgar. A questão é que hoje, na nossa sociedade, isso não precisa mais acontecer, certo? Essa é a questão. Os estudos da Melanie Joy mostraram que mesmo em situações perigosas e de extrema violência, o ser humano é avesso a matar. Para que consiga tal efeito, precisa passar por um processo de dessensibilização. Aí ela vai dizer assim, que quem não passa por um processo de dessensibilização vai sofrer um bug no sistema. Por quê? Porque eu não posso ter um comportamento agressivo diante dos meus valores. Eu não posso perceber uma violência, por exemplo,
como algo normal se os meus valores empáticos estão dizendo que aquilo é errado? Eu não posso ter uma percepção de que aquilo é errado e ainda assim continuar fazendo. Então, para que essa incoerência seja acobertada, eu preciso dessensibilizar o seu sistema empático para algumas coisas. Eu preciso colocar uma máscara nisso. Eu preciso te dizer que não, tá tudo bem. É assim mesmo. Relaxa, tá tudo tranquilo. E é aí que as coisas acontecem. Né? Antes de entrar nos exemplos, é só a mídia que promove esse acobertamento das nossas incoerências internas? Não. Vários discursos fazem isso. Né? Por exemplo, na educação. Na educação, nós temos transmissão de crenças herdadas e justificadas. O que é uma crença herdada? Eu venho aqui, eu topo com essa cadeira aqui e ela me machuca, e eu digo, essa cadeira é malvada. Isso é uma crença justificada. Eu tive a experiência dessa cadeira, com essa cadeira, e criei um significado para essa experiência, e crio uma sentença que vai descrever isso. Essa cadeira é perigosa. Aí eu chego em casa e digo para minha esposa assim, olha, as cadeiras são perigosas. Aí ela vai perguntar, é mesmo? São muito perigosas. Uma me machucou muito lá em Santa Maria. E aí, quando ela se depara com uma cadeira, ela sente medo. Isso é uma crença herdada. Ela herdou do meu discurso, da minha construção. As palavras que eu usei criou uma imagem na cabeça dela que aterrorizou ela, a parte inconsciente da mente dela, e ela significou que cadeira também é ruim. Existe uma crença herdada no campo político, né, de que, por exemplo, todo petista é ladrão. Certo? Ou quando eu abri meu voto no Facebook, as pessoas diziam, tu deve ter ganhado alguma coisa para se posicionar desse jeito, você é um petralha, né? E por que a pessoa está fazendo essa acusação? Porque ela tem uma crença herdada de que todo petista é ladrão. Só que ela não jogou a lógica sobre o que ela está dizendo. Quer dizer que se um membro de um partido comete um erro, todos os outros membros são ruins? Não é assim. Por que isso é assim no caso do PT? E aí ela vem com outro argumento. Não, mas é que era uma quadrilha, tu não viu quantos foram presos? Muitos foram presos. Muitos estão sendo investigados. Inclusive tem outros que têm provas cabais de que eles são corruptos e eles ainda estão soltos. Mas porque só quem é do PT é que é ladrão? E aí a pessoa começa a apresentar o bug no sistema. Por quê? Porque eu estou tirando do foco essa crença herdada e estou jogando o foco dela na lógica. Se eu chego para uma pessoa que adora comer carne e digo diretamente assim, isso que você está fazendo é errado, cara. Qual é a reação provável dessa pessoa? Vai brincar, vai mandar eu comer uma moita, né? Vai fazer, me enche o saco, seu vegano chato. Porque aquilo está acobertado, né? Crença herdada, crença justificada. A educação trabalha com crença herdada o tempo todo. Tá? A cultura também trabalha com crença herdada, mas ela tem um mecanismo um pouco diferente. Né? Ela envolve uma necessidade nossa de ser aceito pelo outro. Então, às vezes, a gente sabe que aquela informação não é muito coerente, mas eu quero ser aceito naquele grupo social, então eu aceito aquela informação. Tudo bem, vai. Não, beleza. Não, ele não quis dizer isso. Não, tá certo, ele quis dizer outra coisa. Todo mundo brinca, né? E aí você não diz o que você pensa e você herda uma crença, você troca aceitar uma crença que no seu sistema é falaciosa para você ser aceito em um determinado grupo.
Aí vem a religião, que estabelece dogmas de certo e errado, de dor e prazer, de sofrimento e paraíso. E aí você tem que fazer escolhas, e é obviamente que o nosso sistema não quer o sofredor, ele quer ter prazer. Então a gente se afasta daquilo que teoricamente nos provocaria dor e nos joga para perto daquilo que vai nos provocar prazer. E assim a religião, através de dogmas, nos dessensibiliza para algumas coisas e nos hipersensibiliza para outras. Por exemplo, as pessoas de um determinado culto religioso podem ser hipersensíveis à palavra do pastor, à voz do pastor. O que o pastor diz, está dito, é Deus, o pastor é a representação de Deus na terra. Se o pastor está dizendo, é porque Deus quer isso. E aí nós somos dessensibilizados pela religião também. Tem a tradição, né? Nosso estado aqui, ele tem esse culto à tradição mais forte do que outros estados brasileiros, né? E a tradição, ela tem a proposta de preservar uma identidade cultural, né? Através de comportamentos aprendidos com outro objetivo. Qual é o objetivo? Eu quero honrar os meus antepassados, eu quero honrar as pessoas que vieram antes de mim. Então eu cultuo a tradição em nome daqueles que vieram antes de mim. E aí eu mantenho determinados costumes para honrar essa memória. E a ciência também, né? Ela dessensibiliza, porque a ciência ela vem com a ligação do fim maior. Existe um bem maior a ser alcançado, então, em nome desse bem maior, eu aceito fazer qualquer coisa. Eu posso manipular os números para dizer que ovo faz bem ou ovo faz mal, ou óleo de coco faz bem ou óleo de coco faz mal. Tudo é interpretação em cima de números que não são precisos, né? E segue a máxima de que a ciência não prova nada. A ciência ela tem as melhores explicações para os fenômenos observáveis, né? Ela por si só não prova nada, mas eu me apego ao discurso científico para dizer que aquilo é verdade e aquilo outro não é. Quando na verdade essa verdade, que eu estou dizendo que é verdade por causa da ciência, é só uma crença, também estabelecida no meu sistema. O que a Melanie Joy vai dizer disso tudo? A maioria das pessoas, mesmo as que não são exatamente amantes dos animais, não quer fazer ninguém, humano ou animal, sofrer, principalmente se esse sofrimento é intenso e desnecessário. É por essa razão que ideologias violentas têm um conjunto especial de defesas que possibilitam que pessoas benévolas apoiem práticas desumanas sem sequer perceber o que estão fazendo. Eu pergunto para vocês assim, quantos de vocês aqui são vegetarianos, ovo-lacto-vegetarianos? Quantos de vocês são veganos? Quem não é nem vegetariano nem vegano? Bom, para a maioria dos vegetarianos e veganos, eu suponho que uma das motivações que levou vocês a tomar uma decisão de mudança de comportamento é porque em algum momento vocês perceberam que aquele comportamento de comer desfreadamente carnes, leites, enfim, ovos, não era legal, certo? Não era legal para você e não era legal para um outro. Que outro é esse? Os animais, certo? Só para quem ainda não é. Essa pergunta é para quem ainda não é vegetariano e nem vegano, tá? Você se sente culpado de comer carne, leite, ovos? Ainda não. Não? Sim, se sente culpado. Mas a vontade de comer ainda é maior que a culpa, certo? É difícil
eu sinto culpado, mas é tão bom o churrasquinho, né? A família unida, o churrasquinho do pai, o churrasquinho do vô, o churrasquinho da mãe, aquela coisa gostosa, todo mundo junto, todo mundo unido. É muito afeto para eu abrir mão desse comportamento. E aí você pensa assim, imagina se eu invento de virar vegetariano na minha família. A briga que eu não vou causar. Eu vou dizer para vocês que essa é a parte mais difícil de ser vegetariano vegano. É o impacto que isso tem nos laços sociais. Existe uma mudança, então olha só. Eu mudo totalmente o meu crençar em relação à tradição, em relação à cultura, em relação aos meus laços afetivos, em relação à minha percepção de mundo, em relação à minha educação. Praticamente, por fazer uma opção alimentar, você muda quem você é no mundo. Você mudou a sua identidade em N aspectos. Você acha que você mudou só comer ou não comer carne. E, na verdade, você mudou a sua identidade por completo. Você é outra pessoa. Só para acrescentar, né? A pressão social é muito grande, a pressão na família é muito grande mesmo, às vezes, por mais que tu há anos e anos não coma carne, as pessoas continuam fazendo piadinha, continuam questionando, né? Se tu vai para um grupo novo, tu tem que estar se explicando, então tem um processo assim que tu tem que ser forte para te manter nas tuas crenças, e não sucumbir, e a pessoa, eu acredito que isso seja uma coisa muito mais difícil se aguentar a pressão social, até a questão da pessoa gostar ou não gostar da carne. Acho que a pressão social e a pressão familiar são, muitas vezes, acabam sendo, assim, eu já vi gente assim, abandonar. Eu já vi gente abandonar por causa da pressão social. A pessoa não consegue se sentir pressionada ou isolada ou contrariando uma norma familiar, uma norma dúvida. Porque isso mexe com a nossa necessidade do outro, né? Todo ser humano precisa vivenciar a alteridade. Os psicoterapeutas vão dizer que a alteridade é o alimento da alma. E o que é a alteridade? É você ser espelhado por um outro e o outro dizer com os olhos para você que você existe. Então eles dizem que quando isso para de acontecer, a gente tem uma morte psíquica. Ninguém quer morrer, nem fisicamente, nem psiquicamente. Então a pessoa pensa, cara, essa dieta está me matando, e a dieta está matando literalmente porque ela não soube lidar com esse afastamento social inicial que ocorre. E é difícil. Eu digo que é a parte mais difícil porque você mudou. Você não consegue mais. Depois que você é ressensibilizado, você não consegue mais comer aquilo. É como se você olhasse para aquele pedaço de carne e visse que ali tem um bebezinho morto na tua frente. E as pessoas estão comendo aquele bebezinho como se fosse a coisa mais natural do mundo. E o seu sistema já aceitou, cara, isso não é normal. Isso não é a norma. E aí aquilo causa uma angústia muito grande, mas aí você passa por cima dessa angústia porque você não quer perder os seus laços sociais. Então você aceita ir num churrasco com seus amigos, onde o assador vai colocar lá uns legumes para você e tal, mas a sua presença nesse ambiente vai incomodar as pessoas. Sabe por quê? Porque eles vão olhar para você e vão ver que você não precisa daquilo, e isso vai deixar eles muito incomodados. Eles vão dizer, não, tem alguma coisa errada ali. Você se torna uma âncora de incoerência para eles, porque a sua simples existência ativa esse lado amoroso, essa natureza compassiva dentro da pessoa, e esse lado amoroso fica dizendo assim, tu tá vendo como é possível? Tu tá vendo como tu não precisa? Tá ali, ó, tu tá vendo como é plenamente tranquilo você viver sem nada disso que você come. E aí vem uma parte mais egóica, mais
apegada, né, ao gosto, às afetividades com o alimento, e ela se manifesta e vai questionar o vegetariano ou vegano. Os últimos churrascos que eu participei, o assunto veganismo nunca surgiu por iniciativa minha, né? E não é. As pessoas ficam incomodadas porque eu tô lá, e os meus amigos sabem, eu sou vegano há quase 6 anos. Não como absolutamente nada de origem animal nesses 6 anos. Ao menos até onde eu tenho conhecimento, né? Esse é outro assunto. Mas tô saudável, eles dizem que eu tô melhor, né? E eu passei a ser um incômodo muito grande. Ao longo desses 6 anos, eu tenho amigos que envelheceram muito rápido para a idade deles, amigos que mudaram muito fisicamente, mentalmente. Então, quando eu apareço nesses lugares, eles olham assim e vem uma outra culpa, cara, e aí eles vêm me questionar, e aí o grupo se junta para fazer um deboche, para fazer uma piada, né? Porque o que é esse mecanismo? Nós temos um mecanismo inato, instintivo, de querer eliminar o que é diferente. O Jair, por exemplo, você sabe o Jair, né? O Jair, ele tem um discurso de eliminar o que é diferente. O Jair está sendo sincero, ele está... Por que ele está dizendo isso? Porque ele ainda não jogou consciência sobre ele mesmo, sobre o que ele está dizendo. Então tem essa parte assim, que quer se sentir seguro, e tudo aquilo que é estranho, que é diferente, qual é a primeira sensação, qual é a primeira emoção daquilo que é diferente? É o medo. Cara, eu não sei se isso aí vai me fazer bem, vai me fazer mal. E aí, numa sociedade do medo, extremamente violenta, eu julgo que tudo aquilo que é diferente do que eu penso, ou está errado, ou vai me fazer mal. E aí o Jair julga que os diferentes devem ser eliminados. Ou devem aceitar, ou devem mudar e se submeter ao que uma suposta maioria quer. Porque o nosso sistema quer eliminar o diferente. E se você chega lá vegetariano e vegano, você é o diferente. O grupo social tende a querer te expurgar dali. Essa é a tendência. Para proteger os hábitos, para proteger a zona de conforto, para proteger aquilo que já está posto. Incomoda muito eu refletir sobre eu mesmo, cara. Para de fazer isso. Eu não quero ficar refletindo sobre eu mesmo, só quero vir aqui, curtir meu churrasquinho e ficar em paz, e tu vem aqui fazer eu refletir sobre eu mesmo. Mas que saco isso, eu não quero pensar sobre isso agora. Por que tu existe? Né? É quase como se a pessoa quisesse eliminar a sua existência. E eu vou lá rindo, eu vou lá, abraço, eu fico até o final, bebo cerveja, né? Eles me provocam. Aí alguns se irritam com as minhas respostas, não conseguem contra-argumentar, porque afinal de contas eu não estou agredindo, eu não estou querendo impor nada para ninguém, e aí eles vão embora. Ah, cansei disso aqui tá uma palhaçada, aí arrumo um motivo para sair. E eu fico até o final. Jogando consciência até sobre essas emoções, assim, né? Do cara que me critica e, puxa, o meu sistema reage assim, não, bate de volta. Eu, não, fica aí, calma, relaxa, né? Tá tudo bem. O processo está acontecendo ali dentro, você tem que manter a calma, tá tudo certo. Desviei um pouco o assunto, mas eu queria dizer para vocês que existem 3 estratégias de dessensibilização utilizadas nos discursos em geral, tá? E que a grande mídia utiliza essas 3 estratégias. A primeira estratégia é a distorção. Perceba que naturalmente a gente distorce tudo para nos comunicarmos. Por exemplo, eu posso voltar para Porto Alegre agora e dizer assim, eu fui lá em Santa Maria e tinha bastante gente no auditório, assim, quase lotou e uma galera muito legal, assim, uma galera muito para cima. Aí eu tiro uma foto assim da carinha de vocês nesse exato momento e mostro. Aí a minha esposa vai olhar assim, eles não estão muito pra cima aqui, né? Tem 1 ou 2 ali rindo, mas a galera tá meio séria. O que tu quer dizer com pra cima? Não, é que eles estavam conectados comigo, a galera tava entendendo o que eu tava dizendo. Ela vai dizer assim, eu acho que você tá se empolgando demais e essa tua empolgação tá distorcendo as coisas, né? Então a distorção, o que ela faz?
ela aumenta a percepção sobre algumas coisas e diminui a percepção sobre outras. O seu sistema está fazendo isso neste exato momento. Se eu perguntar para vocês assim, quantas lâmpadas tem no teto? Você vai ter que contar. Porque essa informação passou batido por você. Você não se preocupou em contar quantas lâmpadas tem. Mas para o engenheiro que vai fazer a reforma desse lugar, essa informação é importante, certo? Então essa distorção eu não posso fazer para o engenheiro, mas eu posso fazer para minha esposa quando eu chegar em casa. Eu não preciso dizer para ela, eu fui lá no auditório que tinha 6 lâmpadas e tal. Não, eu fujo dessa informação, né? Eu omito essa informação. E aí, omissão também é uma estratégia de distorção. Omitir algumas coisas para mostrar somente outras. Essa é a estratégia da omissão. Então eu mostro o que eu quero e escondo o que eu não quero. E também as generalizações. Quando eu digo, tinha uma galera lá, eu poderia dizer, não, tinha tantas mulheres, tantos homens, destes, tantos eram professoras, tantos eram alunos, tantos eram estudantes de pós-graduação, mas eu faço uma generalização. É a plateia. A plateia generaliza. Eu torno todos vocês em a plateia, eu generalizo. E esses 3 mecanismos, que são mecanismos linguísticos, que a gente traz da nossa percepção para construir um discurso, a mídia utiliza o tempo todo, para nos sensibilizar para algumas coisas e nos dessensibilizar para as outras. Tá? Se a gente pegar, por exemplo, assim, os programas dominicais do final dos anos 80 e início dos anos 90, a gente ia ficar apavorado. Alguém aqui já viu um vídeo antigo assim da banheira do Gugu, por exemplo? Né? Ali, e aquilo era normal. A família sentava domingo à tarde para assistir o programa do Gugu, crianças, tudo certo ali, e aquilo ia acontecendo, né? Um monte de artistas seminus dentro da banheira tentando pegar o sabonete, aí escapava o biquíni de alguém, né? A sunga do outro caía, e estava tudo certo, e aquilo era motivo de risada, né? Porque ainda não se falava naquela época sobre a objetificação do corpo, a hipersexualização do corpo, principalmente do corpo feminino. Né? Aquilo era considerado natural. Não! Cara, para de ser chato, isso aí é politicamente correto. Tá? E por causa desse sistema de crença, só fica na banheira do Gugu, tá? Que isso estava normatizado, isso dava autoridade, por exemplo, para que um rapaz enxergasse uma moça e a primeira coisa que ele visse na frente dela fosse um objeto sexual ao invés de um ser humano. E ele vê, domingo, todos os dias, né? Aliás, todos os domingos, homens pegando num corpo feminino e a mulher tá rindo e ele tá lá fazendo força e se esforçando para pegar o corpo feminino e o corpo feminino se esforçando para pegar o corpo masculino e fica naquele agarra-agarra e tá tudo certo, tá todo mundo vindo, ele vai jogar lá no criançário dele que, tá tudo bem se ela agarrar aquela pessoa ali, tá tudo certo. Vou agarrar, ela vai gostar ainda, porque, né, a pessoa tá rindo. E aí eu vou construindo um criançário que valida esse tipo de ação. Mas eu estou falando aqui, diz para vocês que a palestra era mais sobre o ser humano do que sobre... Eu estou falando aqui de dessensibilização em relação ao sofrimento animal. Né? Então, se eu pergunto para quem ainda não é vegetariano e vegano, você sabe o que é um pedaço de carne, certo? Você sabe que carne é uma parte de um animal que foi morto, sabe? Você sabe que esse animal foi morto em condições extremas de confinamento e sofrimento? Sabem ou não? Não, mas eu compro o cara. Esse animal viveu talvez 1, 2 anos em situações extremas de sofrimento, dor, até tortura,
para que esse pedaço de carne que você come chegue até a sua boca. Para te dar alguns segundos de prazer. Então, os poucos segundos que você sente na boca de prazer, e é prazeroso, porque a carne tem gordura, e a nossa boca é muito sensível à gordura, você sente prazer. E esse prazer custou caro. Você sabe disso? Você tem consciência disso? Eu estou jogando luz da consciência de você para você mesmo. Você tem consciência disso? Talvez a gente até tenha um pouco. Não, eu sei que isso aqui foi um animal, mas eu não quero refletir sobre o sofrimento dele. E aí o que a indústria faz? Ela usa estratégias para te fazer pensar em outra coisa. Inclusive para distorcer, nesse caso aqui, o que o animal sente. Né? Eu escrevi um artigo chamado Suicidas Felizes e Outros Mitos. Né? Estratégias da indústria da carne para a dessensibilização. Esse franguinho aqui, eu tenho até uma propaganda dos anos 60 dele. Vocês vão ver. Ele é um suicida, ele fica feliz em ser devorado, ele fica feliz em ser comido. Né? Aqui eu trago outras marcas, né, que querem dar um caráter fofinho para aquela comida. Né? Não, é um franguinho, ele está feliz, vem aqui. E aí eu deixo o ambiente colorido, eu deixo, né, as coisas muito apresentáveis, eu faço pratos de comida muito bonitos. E aquilo não tem mais nada a ver com aquilo. Mas nada a ver. Vem da fazendinha feliz. Eu vou mostrar a propaganda dos anos 60 da Sadia, tá? Só abrir aqui e já puxo o telão. Essa é outra. Dúvida cruel. Que prazer dar um jantar. Que tal um presunto sadia? Não sei. Mortadela mandarim? Sim, eu... E não sabia? Uns bifes de linguiça, hambúrguer, salsicha, já sei. O quê? Eu quero um frango mais veloz também. Produtos Sadia. Era mais óbvio, né? Era ainda mais óbvio. Percebam que a linguagem de desenho animado, a felicidade do franguinho em poder ser o alimento daquela dona de casa, né? A brincadeira, não, tudo é alegria, tudo é brincadeira, né? Isso aciona gestalts de felicidade em mim. E, não, olha que legal, é verdade, tá tudo bem, tá tudo certo. Né? Vou trazer de novo. Tá tudo bem, tá tudo certo, me coma que não tem nada de errado acontecendo. Eu tô feliz de você me comer. Né? Essa é a mensagem que vai para as gestalts. Aí tem a estratégia de omissão. Marcas de carnes nobres, né? Onde o rosto desses animais está ocultado. Eu não tenho a expressão facial do animal porque eu não quero que se crie identificação empática com nenhum deles. Eu só quero que a pessoa identifique o tipo de carne que é. Se é carne de vaca, carne de boi, carne de porco, carne de bode,
Agora, carne de jumento, né? O Brasil está exportando. E aí, a terceira estratégia, né? Vista nas propagandas, são as generalizações. A própria palavra carne é uma palavra criada para designar um pedaço de cadáver. Mas até frango. Frango, né? São estratégias que são utilizadas. Então, peça friboi, carne confiável, tem nome. Carne, né? Carne, uma carninha. Ah, eu posso comer uma carninha, um coração de galinha virou coraçãozinho. Tem coraçãozinho? Cara, a nossa sociedade come corações espetados numa espada e eles chamam de coraçãozinho. Mas aí a gente precisa jogar luz sobre esses processos para entender como funciona. Então a mídia ela atua paulatinamente, principalmente através da propaganda e também do jornalismo, né? Para nos dessensibilizar. Quando a gente vê uma matéria sobre economia, por exemplo, eles não falam bois e vacas, eles não falam galinhas, eles falam produção de bovinos, proteína animal, produção de proteína animal, né? Porque eu não quero chamar a atenção para o fato de que aquilo ali veio de um ser que teve que morrer para eu obter aquela proteína animal. Inclusive a Associação Brasileira de Produtores de Proteína Animal. Produtores de proteína animal. Vocês lembram do episódio com o Rodrigo Hilbert? Foi esse episódio que fez com que algumas nomenclaturas fossem mudadas pela Associação Brasileira de Proteína Animal. O Rodrigo Hilbert, ele tem aquele programa de culinária, e num dos programas dele ele abate um filhote de carneiro no programa dele e mostra. E as pessoas ficaram horrorizadas, como é que tu teve coragem de matar o carneirinho, cara? E aí aquilo lançou uma discussão assim, cara, de onde vocês acham que vem a carne? Né? Mas aquilo deixou tão evidente a hipocrisia da nossa sociedade, cara, tu precisa matar um animal para ter carne. Ah, mas tu poderia ter comprado, olha o que está implícito nessa frase. Ah, mas você poderia ter mantido a minha ilusão, porque agora você me incomodou, que eu descobri de onde vem a carne. E teve um outro evento midiático também, que causou bastante espanto, que foi, eu não sei se vocês se lembram, os porcos do Rodanel, né, em 2015, uma carreta carregada de porcos, e teve outras carretas que tombaram com porcos, uma inclusive ou saindo de Porto Alegre ou chegando em Porto Alegre, que não ganhou a mídia. Por quê? Porque essa carreta tombou, o lugar era bom para ela tombar, mas a hora não era, ela tombou de madrugada. Porque se ela tivesse tombado ali durante o dia, ia ter cobertura midiática, ia ser outro choque. O que aconteceu aqui? Essa carreta tomba no pedágio do Rodanel, carregada de porcos. E aí a imprensa vai para cobrir o transtorno no trânsito que esse acidente causou. Só que os repórteres que estão lá, eles começam a ficar impressionados com o choro do porco, porque pareciam crianças chorando. E aí eles vão até a carreta para olhar esse som, que parece som de crianças chorando, e eles se deparam com essas cenas. O extremo sofrimento dos porcos e o olhar do porco pedindo ajuda. E aí o que aconteceu com o jornalista que estava cobrindo esse evento? Ele foi acionado no seu mecanismo empático. E aí ele se viu obrigado a dar uma cobertura diferente para aquilo. A cobertura foi tão diferente que, ao contrário dos porcos que tombaram na rodovia do Parque em Porto Alegre, para esses porcos, é que lá não foram porcos, foram bovinos. Os bovinos que tombaram na rodovia do Parque, perto de Porto Alegre, eles foram recolhidos e levados para o matadouro. Esses daqui não conseguiram ir mais para o matadouro porque as pessoas estavam muito consternadas com o sofrimento desses animais. E aí se fez toda uma mobilização para que eles fossem para um santuário, né?
E existe um santuário em São Paulo hoje que abriga os porquinhos do Rodanel. Cada porquinho do Rodanel tem um custo mensal de R$300 só em alimentação. Mas os outros porcos que estão circulando nesse exato momento, fome, frio, sede, horas e horas em pé chacoalhando numa caçamba, até chegar num lugar onde eles não vão ter outro destino que não seja a morte. Esses porcos vão morrer, não importa o que a gente faça aqui e agora. Então a gente só tem uma alternativa, né? Porque assim, quando a gente vira vegano, é como se tirassem um véu da nossa frente assim e a gente percebe que a sensação é que você foi enganado a vida inteira, né? Porque você poderia ter tido uma vida sem causar sofrimento a outros seres, mas a tua cultura te impôs que você fizesse isso. E aí quando sai essa nuvem da sua frente, assim, você entra num desespero, porque o que você quer é alertar as outras pessoas. Cara, você está sendo enganado, cara, acorda, olha o que estão fazendo. Só que as pessoas não te escutam, elas não querem te ouvir. E aí você entra em um desespero maior ainda. E aí a gente teve que olhar para o funcionamento humano para saber como agir. E aí várias ONGs têm iniciativas de ressensibilização para a causa animal. Eu não sei se foi que eu comecei a reparar mais, mas desde quando eu era criança, eu parava nas estradas, há, sei lá, 5, 6 anos atrás, esses caminhões que carregam animais, eles eram mais arejados, eram criados que tu viu o animal que estava lá dentro. Uhum. Se tu for olhar agora, um caminhão passar, o caminhão pode só ao teu lado, tu vai reconhecer pelo cheiro. Não vai saber o animal que tem dentro. Sim, tem uns buraquinhos só em cima. E eu reparei, tipo, em Santa Maria, perto da sempre tem cruzamento de bovinos, principalmente. E tu não vê o animal. Tu não vai ver só o que tem dentro. É meio que pra encobrir. Porque se você não vê, você não sofre, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. Certo? Então, os defensores da causa animal no Brasil e no mundo começaram a pensar em maneiras de combater a dessensibilização, principalmente a dessensibilização midiática, né, com algumas ações. Eu trago 4 exemplos aqui, né, do que são ações. Eu me envolvi em todas elas ao longo desses anos, né. O primeiro ativismo de dessensibilização, já falei para vocês, é o Cubo da Verdade, né. Então, essa ação foi no centro de Porto Alegre, que acontecia exatamente daquela maneira. Coloca as imagens e quem se tocar, quem se sensibilizar vai chegar e a gente vai conversar. Tá? E aqui foram, em 1h30 de cubo, a gente conta como conversão. Conversão não é que a pessoa disse que vai virar vegetariana, não, a pessoa ficou mexida. Isso é conversão. A gente conta como conversão. Tem gente que olha assim, é só um porco e sai, né? Tem gente que para ali na frente e começa a rir. Tem gente que chega e xinga a gente. O que vocês estão fazendo aí? Vocês querem estragar a nossa cultura? Vocês querem estragar o nosso país? O que vocês querem afinal? E xinga. E a abordagem é sempre a mesma. Puxa, eu tô vendo que o senhor está irritado. Posso te ajudar em alguma coisa? Não, eu quero que vocês vão para o inferno. Eu agradeço para o senhor, né, se preocupar com a gente. Vou seguir aqui no meu ativismo. A gente não entra em conflito, a gente dialoga. Nós chamamos de método socrático, né? Sócrates dizia: o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas, né? Então você dá a informação e faz pergunta. E tem mostrado um resultado muito positivo. O Cubo da Verdade nasceu em entre 14 e 15 na Austrália, né? E hoje existem mais de 600 cubos ao redor do mundo. No Rio Grande do Sul tem só um, em Porto Alegre. E a gente fica instigando para que outros cubos nasçam, né, em outras cidades aqui do Sul, porque quanto mais cubos surgirem, mais consciência a gente joga
esse processo. Né? Essa ação aqui tem só uma regra. Qualquer pessoa pode participar, mas quem é outreach, a pessoa que conversa, tem que ser vegano. Tem que ser muito calmo. Ter paciência, mas principalmente tem que ser vegano porque assim, as pessoas vão perguntar: ah, o que você come então? Ah, você não come nada de animal? E você diz tem um assim: espírito, assim. tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Tipo, a gente treina, né? A gente se encontra às vezes só para as sessões de treino. Então, o que acontece? A gente coloca uma pessoa numa roda e essa pessoa começa a ser metralhada com todos os argumentos que são usados para defender a exploração animal. E essa pessoa vai buscando dentro da sua lógica argumentos. Então a gente chega para a ação preparados. Né? Tem uma outra ação também, que é duas ONGs de Porto Alegre. Uma se chama Atua Tiveg, que reúne atores veganos. Então ela promove ações de ressensibilização pela arte. Né? Aqui, eles montaram meio que uma peça, né, uma interpretação teatral no meio do centro de Porto Alegre a respeito da exportação de gado vivo, né, onde atores faziam papel de vaquinha, aí tinha um ator fazendo papel de açougueiro, né, e as crianças olhavam para aquilo, assim, paravam para olhar e os pais também, aí a gente vê que os pais ficavam explicando para os filhos o que estava acontecendo. Da mesma maneira, tinha gente que se irritava, tinha gente que... Né? Mas também a gente percebeu assim, que tinha um efeito bastante positivo. O que esses atores estão fazendo? Eles estão emprestando os seus rostos para os animais. Já que o animal tem um rosto oculto da nossa percepção, eles emprestam o rosto deles. Né? Tem a terceira ação, que é da Sociedade Vegetariana Brasileira, que essa é muito, muito legal e toca direto. Ela é simples, rápida e muito eficaz, que ela toca direto na incoerência das nossas escolhas. Começa assim, ó. Dois ativistas mostram essa faixa aqui, né? Se você ama respeito aos animais, buzine. Aí tem um gatinho e um cachorro. Todo mundo tem pet, certo? E aí as pessoas buzinam. Ah, eu amo meu cachorro, é legal, eu tenho gatinho também, elas buzinam. Aí eles viram a faixa. Agora 1 minuto de silêncio para os animais que não são respeitados. E aí tem uma vaca, uma galinha, um porco. E a cara que as pessoas fazem dentro dos carros é impressionante. Impressionante. As pessoas, elas ficam consternadas. Ou seja, o que é a consternação no olhar? Bateu lá dentro. Tá feito o trabalho. Ela vai para casa e vai pensar naquilo. Talvez ela esteja indo para um churrasco, coma um churrasco, mas a semente foi plantada. Tá? E por último, mas não menos importante, eu diria que é até o mais importante, é você colocar as pessoas em contato direto com esses animais. Tá? Em Eldorado do Sul existe o Santuário Voz Animal, um santuário que abriga 250 animais, alguns resgatados de abatedouros clandestinos, outros resgatados de proprietários bem cruéis, assim, né? Bem dessensibilizados, vamos chamar assim. E as visitações ao santuário, assim, eu até acho que eu tenho um vídeo aqui do santuário. Eu vou visitar, se puder, a Fernanda, pra sim, falar tá, a então palestra dela. Então eu nem vou falar muito. É a assim, palestra é da Fernanda, emocionante, que ela conta toda a história do santuário. a palestra da Fernanda, assim, ó, você chora do começo ao fim da palestra. Porque você enxerga que são indivíduos. Você enxerga que são indivíduos com características únicas. Eles têm personalidade. Uma galinha tem personalidade. E você só consegue perceber isso se você entrar em contato com o animal, senão você não percebe. Você não vai ter essa percepção pela televisão. Por exemplo, eu pergunto assim, quem aqui tem mais de 2 cachorros? Os 2 são iguais no comportamento? Eles têm personalidades iguais? Não. Aqui é a mesma coisa. A gente olha para a vaca, Certa vez eu fui numa palestra de um centro espírita em que o palestrante dizia assim, não, isso são animais de almas grupo, né? Então, se você mata um ou outro, não afeta a alma.
E aí eu comecei a fazer perguntas. O que garante que a gente não é alma grupo, então? Não, porque você vê a personalidade. Tá, mas então os meus cães têm personalidades diferentes. Mas os cães são animais um pouco mais evoluídos. Ah, mas você sabia que os porcos, por exemplo, têm a inteligência de uma criança de 3 anos? São mais inteligentes que os cães, inclusive. E aí o cara, no meio da palestra, né, ele era um dos mentores do centro espírita que eu estava, ele começou a ficar muito irritado. Eu tirei o cara do centro dele, ele ficou bem irritado comigo. Isso faz pouquíssimo tempo que aconteceu. Eles têm personalidade. Eles têm características únicas que faz a gente perceber assim, que são indivíduos que têm uma potencialidade de evolução daquela consciência que está naquele olhar ali, que não tem a chance de fazer essa consciência evoluir, porque os nossos costumes ceifam essa chance. Aí vai vir o religioso dizer, não, mas Deus criou os animais para nos servirem. Né? Isso é uma crença. Assim como uma crença que diz que está tudo bem você comer um cadáver. Se a gente olhar, vamos usar a lógica, tá? Vamos olhar para a natureza. Vocês já devem ter feito esse exercício, mas você olha para a natureza. Pega um animal carnívoro, quais são as características físicas dele? Pega um animal onívoro, quais são as características físicas? E pega um animal herbívoro, e quais são as características físicas desse animal? Usando a lógica. Aí você olha para o corpo humano, né? Essas garras poderosas teriam condições de cortar o couro de uma vaca pelo pescoço para, com esses caninos afiados, arrancar um pedaço e comer? E aí a gente começa a refletir que talvez aquilo que a gente coma hoje tenha sido um condicionamento imposto durante anos e anos e anos e se formaram dentro da nossa cultura. E só tem um jeito da gente sair disso, né? É jogando a luz da consciência sobre nós mesmos. E aí você, ao fazer isso, você está transformando todas as pessoas ao seu redor. Quando você joga a luz da consciência para dentro de você, você transforma todas as pessoas ao seu redor. Se você vomitar suas crenças para as pessoas, pura e simplesmente, você vai ter pouco resultado nos seus objetivos, sejam eles quais forem. Como mensagem final, eu digo que a dinâmica do espelho é a melhor ferramenta para lidar com a dessensibilização. E o que é a dinâmica do espelho? É espelhar o que o outro sente. Se o outro sente indignação, você sente indignação, identifica qual é a necessidade por trás dessa indignação e aí você faz uma pergunta. Puxa, eu estou vendo que você está irritado. Eu queria saber o que está por trás dessa irritação. Você sente que o outro está rindo, debochando. O deboche é um disfarce para uma irritação. Você está vendo que uma pessoa está te ignorando. Se ela está te ignorando, ela não abriu o canal para você conversar com ela. Então você ignora também. Isso é espelhamento. Espelhar o que o outro sente não significa concordar com ele. Consiste sim em apropriar-se momentaneamente de sua percepção de mundo para compreender os filtros e crenças por trás de seus comportamentos. Eis a chave para a ressensibilização empática. Então a ressensibilização, ela depende muito da nossa capacidade de sermos empáticos, inclusive com aqueles que nos agridem. A gente precisa entender a necessidade do outro. A gente não pode nunca, jamais, confundir comportamento com caráter. Porque o comportamento ele está sendo ditado por uma crença. E se a pessoa muda a crença, ela muda o comportamento. É simples assim.
Então, diante de tudo que eu expus aqui para vocês, algumas coisas com mais profundidade, menos profundidade, eu fico à disposição de todas e todos para perguntas. E quero agradecer a oportunidade de trazer uma outra perspectiva, né, para a causa animal. Dizer que trago um recado da Fernanda também. A Fernanda ela está numa briga para conseguir tornar um indivíduo do santuário como um ser repleto de direitos, né? E ela está nessa briga. Então, ela quer comprar uma briga jurídica sem